Bom dia, Sidney Santos. Realmente, eu acho que o presidente aí do Piauí precisa de realmente ter um pouco mais de consciência, né? E quando ele for fazer as coisas, ele tem que lembrar que do outro lado existem pessoas com sentimentos, pessoas com comprometimento. Existe um profissional do outro lado que tem família e tem um nome a zelar, né? Eu nunca sairia de Campina Grande. Nunca sairia da minha casa, de dentro da minha casa, se nenhum presidente ou do Piauí ou de qualquer outro clube tivesse acertado comigo, nem que fosse verbalmente. Até porque a conversa que eu venho tendo com o Jacob já é desde quando eu saí lá do Lagarto. Eu saí do Lagarto no final de janeiro, e aí eu já vim conversando com ele e tal. Nada de concreto no início, com certeza. Mas aí após a derrota contra o Parnaíba, né, que eles perderam de 3-1, o quarto jogo e quarta derrota, ele me chamou no WhatsApp e disse: preciso falar com você, me liga. E aí eu liguei do fixo lá de casa. A gente passou uns 20 minutos tratando como seria a minha vinda. Ele realmente acertou para mim vir, certo? E eu tenho uns áudios, eu tenho no WhatsApp aqui conversa que ele me passou, como é que seria minha chegada. Inicialmente, quando a gente conversou, eu iria vir na segunda-feira, né, de carnaval. Só que aí ele falou que tinha alugado o centro lá, treinamento local, para a igreja, e não teria como eu vir porque eu estava ocupado e tal, mas que o ideal seria que eu viesse, que eu fosse, na verdade, né, que agora eu estou voltando para Paraíba, que eu fosse para Teresina na quarta-feira, né? Só que aí na quarta-feira não tem mais passagem, acho que por conta do carnaval a gente não conseguiu passagem. E aí eu liguei para ele e disse: não tem problema, você pode vir na quinta-feira. E assim eu fiz, né? Saí na quinta-feira à noite de Campina Grande, cheguei na sexta, 5 horas da tarde, na rodoviária de Teresina. O diretor de futebol foi nos pegar lá, né? O Franklin, e levou a gente para casa dele, né? Não do Jacob, na casa do diretor de futebol. E a gente ficou esperando o Jacob lá. Passamos quase 2 horas lá esperando e ele não apareceu. E quando foi umas 8 e pouco da noite, ele ligou pro Franklin e a gente acabou indo se encontrar com ele num local que eu não sei onde é, não conheço bem a cidade. E aí de lá fomos jantar, né? E durante a conversa da janta foi uma conversa normal, já pensando como é que ia ser, qual as peças nós íamos precisar. E aí eu já teria mandado para ele, porque ele me pediu, né? Ele me pediu primeiro que eu trouxesse uns jogadores. Eu trouxe 2 jogadores, né, comigo, que eu já tinha falado com ele lá de Campina Grande mesmo, e teriam que vir ainda para o clube 3 jogadores do Rio de Janeiro, que eles tinham comprado a passagem já para o domingo de 8h30 da manhã, saindo do Rio e chegando em Teresina às 11h30 da manhã para se apresentar no clube. E quando foi e ainda tinha outro jogador também que está na primeira divisão de Pernambuco, que viria depois do dia 10. E aí tudo certo, falei com ele na noite, né, que a gente jantou, na noite da sexta. E aí ele deixou a gente no hotel. Eu vim perceber no outro dia de manhã que o hotel era de frente à rodoviária, então isso leva a crer que já foi alguma coisa premeditada. Até porque quando a gente estava na janta, ele deixou escapar aqui e demorou um pouco para dar assistência a gente, porque tinha ido para uma reunião no aeroporto com o pessoal de Fortaleza. E o pessoal de Fortaleza tem apresentado uma proposta muito boa para eles, uma proposta interessante e tal, mas que não tinha fechado nada com eles, porque ficou só na conversa. E eu achei muito estranho, porque ele disse que no aeroporto, do aeroporto mesmo, o pessoal foi embora, não falaram mais com ele e ficou nisso aí. E quando foi no sábado pela manhã, o próprio diretor de futebol, que foi buscar na rodoviária, foi nos informar que as coisas tinham mudado e que eu não poderia mais assumir o clube. Então, assim, é um pouco contraditório, até porque os próprios telefonemas, as próprias conversas do WhatsApp, os próprios áudios que eu tenho aqui provam, e é mais do que suficiente para comprovar que eu vim contratado, né? Infelizmente vai ficar nesse eu disse, ele não disse, mas o melhor do meu lado é porque eu tenho as provas, né, que ele me contratou. Então vamos para frente e ver o que é que Deus tem pra gente, né? Eu sinceramente estou muito triste, até porque na madrugada do sábado pro domingo eu informei
aos meus filhos, né, o que tinha acontecido. Eles começaram a chorar, choraram bastante, eu chorei junto com eles, e eles me pediram para desistir do futebol, e seriamente é isso que eu estou pensando em fazer. A gente tenta trabalhar da melhor forma possível, tenta trabalhar honestamente, mas infelizmente o dinheiro fala mais alto, e eu tenho quase certeza que eu não posso dizer de absoluta, mas eu tenho quase certeza que foi questão financeira, uma questão que alguém botou o dinheiro, algum empresário, e automaticamente exigiram que a comissão técnica fosse desse grupo de empresários. Eu tenho quase certeza que foi isso que aconteceu. Mas bola para frente, né? Deus sabe o que faz, e infelizmente a gente passa por essas situações que eu ainda nem contei a metade para você. A gente ainda ficou no hotel lá, e na hora de sair, o cara me falou que o presidente não tinha pago as diárias, e o cara queria ficar com as malas da gente. Chegou até a mencionar que, se fosse possível, ia chamar a polícia para poder resolver. Eu falei para ele que a gente não tinha assinado nada, né? O presidente que tinha colocado a gente no hotel. E aí ficou esse clima chato. O presidente fala ele, né, que deu duas passagens de retorno, mas ele não lembra que a gente gastou passagem para ir, né? E sem contar que a gente tem alimentação também, né? Tem almoço, tem janta, e não é só de um dia. E ele deixou o dia da passagem, a gente teve que gastar com alimentação. E graças a Deus, um jogador que veio comigo, que foi comigo, né? Na verdade é para Teresina. Ele ligou para um amigo dele que é jogador também, e tem família em Teresina, e aí a família dele lá nos ajudou com alguma quantia, e acabou que a gente não passou fome por isso. Eu sou bem sincero em falar nessa palavra forte, mas é verdade. E a gente também tem uma quantia, foi juntando cada um aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Foi da onde a gente conseguiu realmente nos manter. Mas o pior de tudo isso não é ser dispensado. Ser dispensado para treinador é normal, mas a maneira que isso aconteceu, esse fato, a maneira humilhante, a maneira traíra, eu acho que isso é um golpe nas costas de qualquer um, independente de se for treinador ou qualquer outra profissão. Isso não se faz com ninguém. Ele poderia muito bem ter falado a verdade e ter nos dado assistência, e a gente voltava normal. Infelizmente, eu não imaginava que esse tal de Jacó fosse fazer isso, né? Até porque eu venho conversando com ele há algum tempo, e ele se demonstrou ser uma pessoa boa. Mas eu tenho um lema que eu sempre digo: a pessoa é boa até que ela mesma me prova o contrário. Então ele conseguiu me provar o contrário. Eu agradeço a oportunidade, aí fica na paz. Um abraço a todos os ouvintes aí da rádio. Então, assim, eu fico à disposição para qualquer outra dúvida que você tiver.